Amados irmãos, paz de Cristo a todos vocês. Você pode dar um glória ao nome de Jesus nessa noite? Quantos estão abençoados em Cristo, diga glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo de número 3. Eu quero ler com você 2 versículos apenas. 3 versículos. Melhor, 3 versículos. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Leia comigo o versículo de número 13 também, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Toma seu assento. Glórias a Deus. Eu quero que você cumprimente essa pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela que bom que você veio. Aperta a mão de alguém aí. Fala com ela. Diga: Deus tem vitória para a sua vida nessa noite. Deus tem uma bênção para você, para a tua casa. Você crê em palavra profética nessa noite? Você está num ambiente profético. E eu creio que Deus te trouxe aqui para poder marcar a sua história. Queridos, eu estou alegre de poder estar mais uma segunda-feira aqui com vocês, glorificando sempre a Deus por esta oportunidade, pela vida dos amigos que aqui tenho feito. Que Deus abençoe a vida do pastor Carlos, da pastora Roberta, do Kleber, da Bruna e de todos que têm auxiliado para que esse trabalho evangelístico continue rompendo fronteiras. Eu estava acompanhando ali a tela, na verdade meu filho chamou a minha atenção, tinha um pastor lá de Rondônia, pastor Salmo, ouvindo a gente aqui. Ou seja, não é só você que está aqui que está sendo abençoado, quem está lá do outro lado vai receber uma palavra de Deus de ordem nessa noite. Então que Deus abençoe sua vida, você que veio. Quem estava aqui com a gente na semana passada, faz assim com a sua mão. Glória a Deus, que bom que você conseguiu voltar. Você que não estava, está aqui hoje, vai receber uma bênção da mesma forma. E eu peço a você que você não deixe de vir na próxima semana e traga alguém com você, porque nós estamos tratando de um assunto de extrema relevância, que é a sua família. Eu gostaria que antes que eu começasse a pregar essa palavra para você, você repetisse comigo o tema dessa conferência que nós estamos fazendo aqui. Você pode repetir, mas repete com vontade, repete de forma profética, repete acreditando naquilo que você está dizendo. Eu vou contar 3, e quando eu contar até 3, você vai gritar e vai dizer: meus filhos não serão escravos. Vamos lá? 1, 2, 3. Meus filhos não serão escravos. Você pode aplaudir Jesus por isso. Na semana passada, nós demos início a essa conferência. Nós demos início a esta conferência e nós falamos sobre identificar os laços de escravidão moderna. Eu fiz uma introdução no texto de 2 Reis, capítulo de número 4, do 1 ao 7, que é o texto base para esta conferência, onde você conhece bem a história. Uma mulher estava tendo seus 2 filhos prestes a serem capturados para serem escravos. E por uma intervenção divina, Deus livrou os filhos daquela mulher e ela pôde gozar de liberdade em relação aos seus filhos. O nosso propósito aqui
nessas 4 segundas-feiras, é nós identificarmos algumas coisas, é nós recebermos uma palavra de orientação de Deus e profetizarmos sobre a nossa casa. Então, quando você for convidado a profetizar, quando você for convidado a abrir a sua boca, não fique acanhado, profetiza com vontade. Porque palavras, quando são liberadas num ambiente de fé, elas viram decretos que podem mudar a sua vida. E eu acredito no poder da palavra liberada. Se a palavra do homem tem poder, e hoje a neurociência, pastor Carlos, ela já entende o poder da palavra humana, que dirá a palavra eterna do Deus que está assentado nos céus. Então, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema dentro desta temática, que é a campanha, a conferência Meus Filhos Não Serão Escravos. Hoje nós vamos falar sobre rompendo as correntes da escravidão geracional. Você pode repetir isso só para você gravar, se você quiser anotar, o que der para você anotar, você anota. Diga comigo, rompendo as correntes da escravidão geracional. Quando nós falamos sobre escravidão geracional e sobre romper essas correntes, nós recorremos a um assunto que, de certa forma, ele é um tabu. E alguns, porque não têm o pleno conhecimento das Escrituras, ou porque acabam muitas das vezes interpretando as Escrituras de forma errada, acabam se colocando debaixo de uma maldição que não existe. Quantos aqui já são evangélicos? Levante sua mão, por gentileza, só para mim identificar você, não para constranger os demais. Ok, você que é evangélico, você que já é cristão, que frequenta uma igreja, talvez você tenha aprendido, talvez você acredite que você está debaixo de uma maldição hereditária. E as coisas que acontecem na sua vida faz com que você pare para pensar e acredite que esta maldição, ela é uma realidade na sua vida. Afinal, quando você olha para trás, quando você olha para os seus antepassados, quando você olha para o seu avô, para o seu pai, para o seu bisavô, quando você olha para a vida das tuas tias, dos teus primos, você percebe que alguns ciclos na vida deles que aconteceram estão se repetindo na sua vida. E isso faz com que você acredite que, de fato, existe uma maldição que está em andamento e que ela ainda não foi quebrada em você. Porque da mesma forma e nas áreas que eles sofreram, você está sofrendo. Nas áreas que eles falharam, você está falhando. As mesmas coisas que eles viveram, você está vivendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que vêm de famílias, e estas famílias, elas viveram desde o bisavô, do avô, do pai, numa condição de extrema pobreza. E quando eu falo de extrema pobreza, eu estou falando daquela que rouba a dignidade. Eu estou falando daquela pobreza aonde o ser humano não tem o básico, o supérfluo, o necessário para a sua vida cotidiana. Existem pessoas que vêm de famílias assim e que não conseguem romper com isso, ou até tentam romper, mas sempre se pegam em situações onde parece que elas não irão romper. Existem pessoas que parecem que estão vivendo uma maldição hereditária dentro do seu casamento. O avô casou, mas não ficou casado. A avó casou, mas não ficou casado. O pai casou, mas não ficou casado. A mãe casou, mas não ficou casada. E aí, quando você olha para a sua vida, talvez você já está vivendo uma série de outros relacionamentos, desde o primeiro relacionamento que você teve, desde o primeiro casamento que você teve, e isso te faz pensar que a sua vida amorosa não dá certo, porque você está vivendo uma maldição hereditária. Pessoas que foram abandonados pelos pais, pessoas que o pai abandonou a mãe, e agora ele, uma vez que a mãe foi abandonada pelo pai, a mãe também o abandonou. E agora ele está
prestes a abandonar alguém ou abandonou alguém pelo caminho. E assim, em várias áreas da vida, nós vamos percebendo que alguns ciclos parecem que não têm fim. E isso nos faz acreditar que a maldição hereditária, ela é uma verdade. E que nós estamos debaixo de uma maldição. Só que o que o apóstolo Paulo, ele está dizendo no texto que nós lemos, é que está escrito, Deus falou para Abraão quando o chamou: Abraão, bendita serão todas as famílias da terra por causa do teu descendente. E quando Paulo escreve aos Gálatas, fazendo uma interpretação da mensagem do evangelho que Deus pregou a Abraão, isso aqui é questão de prova de seminário, se um dia cair. Quem foi o primeiro evangelista da Bíblia? O próprio Deus foi o primeiro evangelista. Porque o texto de Gálatas está dizendo que primeiro pregou Deus o evangelho a Abraão. Abraão foi o primeiro a ouvir a mensagem do evangelho. E ele ouve de Deus dizendo o seguinte: Abraão, em ti, no teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão pega essa palavra e Paulo está dizendo: o descendente de Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, não é Isaac. O descendente de Abraão, em que nele seriam benditas todas as famílias da terra, se chama Jesus Cristo. Nele, todas as famílias da terra são benditas. Todas as pessoas que estão nele estão abençoadas. Aí Paulo vai dizer no versículo de número 9 que nós lemos, que de sorte que todos os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Isso não é algo que se herda por ser um descendente de Abraão pela carne. Isso é algo que se herda por ser um descendente de Abraão pela fé. Nós somos filhos na fé do pai Abraão. E quando nós olhamos para isso, nós podemos nos sentir plenamente abençoados em Cristo. Por que nós podemos? Paulo continua o argumento e nós lemos aqui o texto. Está escrito, ele cita Deuteronômio 21, 23. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, a profecia se cumpriu na risca. Diz a Bíblia que numa sexta-feira à tarde, Jesus estava pendurado com seus braços abertos, pés e mãos cravados na cruz. E diz Isaías, capítulo de número 53, que ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu te dizer uma coisa: se você levantou tua mão, se você aceitou Jesus, se você creu no sacrifício que ele fez por você no Calvário, não importa quantas coisas deram errado até aqui, eu vim nessa noite pregar para você o que a Bíblia diz sobre você. Você não está debaixo de maldição. Pode ter dado errado, pode não ter dado certo, pode as coisas estar não fluindo como você gostaria, mas a minha Bíblia está dizendo que sobre a tua cabeça repousa a bênção de Deus. Está escrito que Deus te transportou do reino das trevas. Você não viu, você estava de olhos fechados, quem sabe chorando, quem sabe com as mãos levantadas ou joelhos dobrados na frente da igreja. Você nem estava vendo, mas no momento que você levantou as mãos para Jesus, ele pegou você e te transportou do reino das trevas, Efésios diz isso, para o reino
do Filho do seu amor. E mais, ele te colocou assentado. Mas pastor, eu estava de joelho. No espiritual tu estava sentado. Mas pastor, eu estava em pé de frente do altar. No espiritual você estava assentada. Aonde? Nas regiões celestiais. E diz a Bíblia, com toda sorte de bênção que há em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, 3 levantaram a mão e deram glória. Eu preciso que você pegue na mão de alguém e seja profeta nessa hora e diga para ele: você já está abençoado. Você já está abençoado. Aleluia. Pastor, se eu já estou abençoado, por quê? Me diga por que eu estou passando pelo que eu estou passando. Porque o problema aqui não são apenas os fatores que te fazem viver o que você já está vivendo. Alguns dos senhores e senhoras que me ouvem aqui, ou quem sabe pela internet, talvez já se percebam não apenas vivenciando isso, mas estão vendo os seus filhos viverem e repetirem em suas vidas os ciclos que vocês estão vivendo. Uma das leis ligada à escravidão, e eu falo isso no meu livro, uma das leis ligadas à escravidão dentro do processo abolicionista era a lei do ventre livre. E na teoria, não na prática, o que essa lei pregava? A lei dizia que o pai estava escravo ainda, mas todo filho que nascesse a partir da data da promulgação daquela lei, ele era livre. E o que a gente vê hoje dentro da igreja? Muitas das vezes, a gente vê filhos livres de pais escravos. Nós queremos que os nossos filhos sejam libertos. Nós queremos que os nossos filhos não sejam escravos, quando na verdade nós estamos com a nossa alma vivendo em cativeiro. E às vezes, aquilo que a gente tenta buscar no âmbito espiritual para os nossos filhos, nós não conseguimos que eles vivam, porque no âmbito familiar e psicológico, nós reproduzimos isso a todo instante dentro das nossas casas. Só que eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite, para dizer que toda corrente maligna vai ser despedaçada na noite desse dia. Escute isso aqui. Pastor, por que eu estou abençoado, mas não consigo viver a plenitude da bênção? Eu quero que você bata no peito para envergonhar o inimigo da nossa alma. Você vai bater no peito e vai dizer: eu sou e estou abençoado. Abraão não estava apenas abençoado. Um dia Deus virou para Abraão e disse: Abraão, sê tu uma bênção. Bate no peito e diga: eu sou e eu estou abençoado. Porque ser e estar são coisas distintas. Você quer ver? Tem gente aqui que Deus prometeu prosperidade e você ainda não está vivendo na casa que você acha que essa prosperidade vai te dar. Tem gente aqui que Deus prometeu riqueza de verdade e você de repente ainda não tem um carro que condiz com a promessa que Deus te deu. Mas não é porque você não tem que você não é. Porque você é aquilo que Deus disse que você será. Tem gente aqui que Deus disse: eu vou fazer da tua casa um altar. Da tua casa vai sair pastor, da tua casa vai sair levita, da tua casa vai sair sacerdote. Aí você olha para tua casa, o marido espancando as crianças, a mulher gritando igual uma maluca, os filhos tudo numa rebeldia só, você diz: não, eu não sou. Aí Deus está dizendo: tu já é. E como você já é, eu vou te levar para a condição de estar. Porque antes de Deus te dar, primeiro Ele te torna aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. Você pega essa palavra nessa noite, não é ter para ser, é ser para ter. E Deus está te fazendo ser para ter. Então, para ter, eu preciso primeiro ser. O mundo diz que você tem que ter para ser. Deus não. Deus te faz ser para depois você ter. Primeiro Deus forja a tua vida espiritual, a tua mentalidade, para depois Deus te dar o que você precisa. Agora,
entende isso aqui? Se você levantou a mão para Jesus, a Bíblia está dizendo, e eu desmonto essa tese com pelo menos 3 versículos que eu te mostrei. Se você quiser entender mais sobre isso, leia todo o livro de Gálatas que Paulo está falando sobre isso. Você não está debaixo de uma maldição hereditária. Então por que, pastor? Por que eu estou vivendo o que minha avó viveu? Eu estou vivendo o que meu pai viveu? Por que ninguém na minha casa prospera? Por que ninguém na minha casa fica casado? Por que ninguém na minha casa é liberto dos vícios? Por que ninguém na minha casa tem vida espiritual plena? Por que ninguém na minha casa vive, repete apenas ciclo? O problema não começa por causa da questão da maldição. O seu problema não é a maldição em si, porque no dia que você levantou a mão para Jesus, a maldição foi quebrada. Está quebrado, acabou. Então o que está acontecendo com você? Você vai entender que são as suas crenças, os seus valores, e que isso vai moldar o seu comportamento. Crenças e valores moldam comportamentos. Eu vou repetir. Crenças e valores moldam comportamentos. Você já percebeu que muitas das vezes o problema de você não conseguir segurar um relacionamento é porque você age no teu relacionamento assim como tua mãe agia dentro dela? O problema não está na maldição. O problema está no comportamento. Você já percebeu que você trata questões financeiras assim como teu pai tratava as questões financeiras dele? O problema não está no espiritual. O problema está no comportamento. Então o comportamento é a chave para a mudança de vida. Olha o que a Bíblia vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Veja o que está escrito aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Aí tem gente que quer aceitar Jesus, mas não quer virar uma nova criatura. Quer ter a vida e a rotina de um crente, sem desenvolver o estilo de vida e a mentalidade que um cristão precisa ter. Você já era para estar voando. Você já era para estar desfrutando. Mas por causa da mentalidade errada, por causa do comportamento errado, você está repetindo ciclos na tua história e pensa que isso há uma ligação espiritual. Não. Então, pastor, o meu problema não é de maldição? Não. Então, por que a minha vida está assim? Por causa do seu comportar? E qual é o problema de você ter um comportamento que não condiz com a sua fé e com a sua nova vida? É que o seu comportamento, ele cria uma brecha no mundo espiritual chamada de legalidade. O diabo não era para estar fazendo mais nada na tua família. O diabo não era para estar agindo em nada, sabe por quê? Porque você pertence a Jesus de Nazaré. E está escrito que aquele que pertence a Deus, o maligno não lhe toca. Ah, fale isso para alguém, diga, quem é de Deus. Não, diga isso para ele, o maligno não lhe toca. Eu quero profetizar que nessa noite você sai daqui blindado, de toda forma e de todo lado. Eu quero profetizar que ele não vai tocar no que é teu, não vai tocar na tua família, não vai tocar na tua... Eu quero profetizar isso aqui, meu irmão. O diabo vai perder território hoje aqui. Ele vai perder território hoje aqui. Então qual é o problema? O meu problema é de comportamento, e o comportamento abre uma coisa chamada legalidade. Eu tenho cara de velho, idade de novo e mente de velho. Então eu sou de um tempo, e isso eu estou pregando há 21 anos. Comecei a pregar com 15 anos. Então
Eu sou de um tempo, eu posso dizer que eu sou de um tempo, né, pastor Carlos? Daquele tempo que a gente olhava e tinha costume de dizer assim um para o outro: não dá brecha para o diabo aí não, não dá lugar para o diabo aí não. Porque todas as vezes que os nossos comportamentos não condizem com a nossa fé, nós damos legalidade para ele agir. Olha Pedro, eu não estou falando de Otávio Silva, não é esse pastor aqui não. Eu estou falando do apóstolo Pedro. Jesus vira para ele, está falando de Bíblia, de profecia, de coisa que tem que se cumprir, diz: eu vou morrer por vocês. Aí Pedro fala: vai morrer não? Não vai morrer não. Aí Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Meu irmão, se Pedro foi chamado de diabo por Jesus, de adversário, de Satanás, quem somos nós para, no nosso dia a dia, muitas das vezes, como pai, como mãe, como esposa, não agirmos dando legalidade a Satanás? Por quê? Por causa dos nossos comportamentos. Então, o que molda, o que faz eu ter certos comportamentos? Eu vou ler aqui para você. São as suas crenças e os seus valores. O que são crenças? Crenças são convicções sobre como o mundo é ou como ele funciona. Elas podem ser pessoais, elas podem ser religiosas, elas podem ser culturais ou sociais. Nem sempre são verdadeiras ou verificáveis. É o ponto onde a pessoa toma como as coisas como verdade. Então, crença é tudo aquilo que eu acredito. Essa crença, ela pode ser dividida em duas formas. Primeiro, crenças fortalecedoras. Diga comigo, crenças fortalecedoras. A segunda crença, ou o segundo tipo de crença, são as crenças limitantes. Diga, crenças limitantes. Você quer ver uma crença que é limitante? Olha por que muita gente não dá certo. A pessoa viu a mãe sendo a vida toda esculhambada pelo próprio pai. Ela cresce. E quando ela cresce, na cabeça dela, sabe qual é a crença que ela carrega? Homem não presta. Aí ela desenvolve um valor a partir dessa crença. E qual é o valor que ela desenvolve a partir dessa crença? Eu vou ler para você o que é valor, para você entender. Valores são princípios que indicam o que consideramos importante, certo ou desejável. Eles orientam escolhas e prioridades. A pessoa viu o próprio pai acabando com a vida da mãe, às vezes trazendo doença sexualmente transmissível para dentro de casa, batendo, espancando, trazendo mulher na porta de casa para fazer um monte de show, de bagunça. Aí a pessoa cresceu pensando o quê? Homem não, e vice-versa. Às vezes o menino cresce vendo a mãe vivendo uma vida de orgia, de prostituição, sacaneando o pai dando duro, trabalhando, e a mãe na gandaia. A cabeça desse menino, qual é a cabeça? Ele pode desenvolver uma crença negativa àquele fato, mas a priori, pelaquilo que ele vive, na cabeça dele ele pensa assim, mulher não dá valor para homem. Homem trabalhador não tem valor. Aí, vamos tratar o primeiro caso aqui, porque não dá para abrir muito por causa do horário. A menina que cresceu pensando assim, homem não presta, sabe qual é o valor que ela desenvolve? Um valor negativo. E o valor dela é assim, casamento é coisa descartável. Der certo eu fico, não deu certo separo. Se eu desconfiar, jogo na lata do lixo. Porque ela cresceu vendo a família dela desestruturada, o pai acabando com a vida da mãe. Na cabeça dela, sabe o que homem serve? Para nada. Aí ela se comporta dentro de um casamento não como alguém que quer fazer aquilo durar. Você entende isso aqui? Na cabeça dela ela cresceu pensando, homem não, homem presta, tá? Vou falar em nome da classe. Irmão, homem presta. Homem não presta, na cabeça dela ela pensa, homem não presta. Aí qual é o valor que ela desenvolve? Relacionamento é descar. Aí sabe o que ela cresce? Adotando o seguinte comportamento:
sendo irresponsável com as funções dela como mulher. Porque a sociedade está dizendo que o homem tem que fazer a função da mulher e a mulher tem que fazer a função do homem. Até na questão sexual eles já inverteram tudo, né? Até nisso aí. Outro dia eu vi um casal de trans. Aí tinha uma trans que era mulher, virou homem. E o homem virou mulher. E se juntaram. Eu falei, mas não era, porque... Peraí, ela gostava de homem. Enfim, não vamos entrar nisso, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer. A sociedade está querendo inverter os papéis. Nós não podemos dizer o que a Bíblia diz acerca dos papéis. E aí, essa mulher cresce irresponsável com as suas funções dentro do lar. Eu não estou falando aqui só de lavar, passar, cozinhar. Qual é a função da mulher prioritária que a Bíblia deu para ela? É ser uma adjuntora. Ela não é uma adjuntora para esse marido. Ela não apoia, ela não sonha junto, ela não vai na mesma direção. Esse relacionamento vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar certo ou vai dar errado? Só que às vezes essa mulher que tem esse pensamento, que carrega esse comportamento baseado nas suas crenças e valores, é a mesma mulher que já está vivendo a sua vida no auge da sua maioridade e está vendo a filha adolescente crescendo e ela está dizendo para a filha, homem não presta. Esse negócio aí, minha irmã, isso aqui que eu vou falar não é regra, tá? Cada casamento é de um jeito. Eu ensinei minha mulher a cozinhar. Na cozinha eu dou aula. Domingo eu fiz a comida do almoço. Mas eu não coloco minha comida. E não é questão de machismo. Sei lá, parece que perde o sabor se eu colocar. É mais gostoso quando a esposa pega e bota. Eu faço a comida toda. No final eu falo, bota lá. Não, bota você, bota lá. Aí eu faço a queda de braço. Às vezes venço, às vezes dá ruim. Mando ele botar. Tem filho adolescente para isso, né? Quem fez filho cedo, tem filho adolescente, a gente bota para lavar, bota para varrer, bota para jogar lixo. Irmão, tem que aproveitar, né? Daqui a pouco casa vai embora, aí isso fica com você mesmo as missões. Mas o que eu estou te dizendo é que não quebra a mão da mulher, dá um prato de comida na mão do marido, isso não é questão de machismo. Assim como o homem não vai virar mulher se ele cozinhar, lavar ou passar. A maioria das vezes quem passa a roupa dela sou eu, porque quando eu casei ela falou, não gosto de passar. Eu falei, tá bom, mas cozinhar tu vai aprender. E eu não sei se ela fez para me arrebentar comigo, mas todos os ternos que eu tinha ela queimou. Estou tentando comprar até hoje. Deixei passar no início, meu irmão, tinha que sair para pregar. Falei, vou com esse terno aqui hoje, que eu boto um negócio na cabeça, eu vou até o fim. Não, vou com aquele terno. Chegava lá um buraco. Falei, tá repreendido, devorador. Mas são as dinâmicas do casamento. Você não é mais homem ou menos homem por fazer algo. Você não é menos mulher ou mais mulher por fazer algo. O que eu estou te dizendo é que o diabo pode pegar uma brecha no teu comportamento para destruir aquilo que era a promessa de Deus para a tua vida. As pessoas estão brincando com promessa de Deus. As pessoas estão brincando com família. As pessoas estão brincando com aquilo que é importante de fato. Então, quando eu passo a entender que os meus comportamentos, eles vão limitar ou conceder ação ao diabo para agir na minha vida, eu entendo que o problema não está ligado a uma questão maior, como uma questão de maldição hereditária. E eu já vi, eu não estou dizendo que está errado, eu não vim aqui falar um monte de regra para você do que é certo e errado. Eu posso pregar aqui a Bíblia, porque o pastor da igreja é o pastor Carlos. Agora, é ele que tem que colocar as regras. O que eu estou dizendo para você é que tem gente que está deixando de viver algo extraordinário, porque não está cedendo a sua mente para que Deus coloque e implante na sua cabeça um novo estilo de viver. Preso a comportamento, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Só que eu vim te dizer hoje que se você deixar Jesus entrar na tua mente,
Se você deixar Jesus entrar na tua família, por onde o diabo entrou, ele vai ter que achar 7 caminhos para sair de lá. Ah, meu irmão, talvez você está aqui dizendo: Deus, arranca o diabo do meu casamento, arranca o diabo da minha vida financeira, arranca o diabo da vida dos meus filhos. E eu vim aqui dizer: se você deixar Deus entrar na tua casa hoje, o diabo vai cair por terra lá. Então, nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser reprodutores dos males que nos foram causados em família. Muitas das pessoas adotam comportamentos negativos baseados nas experiências negativas que tiveram. Você quer ver? Você cresceu revoltada porque teu pai te batia além da conta. Eu não estou falando contra a educação, o uso da vara, não estou falando contra nem a favor, porque tem gente que não sabe corrigir filho, acho que é de qualquer jeito. O que eu estou dizendo é que alguns pais excederam no tratamento. E aí você ou não bate, ou não corrige o seu filho porque acha que apanhou demais, ou bate demais e faz igual. E aí a criança cresce uma cópia da tua revolta. Você era uma revoltada e ela se torna outro revoltado. Sabe por quê? Porque aquilo que você viveu, você reproduz nela. Você traz as cargas negativas daquilo que te fizeram e você coloca em prática no seu lar. Se você não tinha dinheiro para nada, você reproduz um padrão de escassez. Se você era uma pessoa que sofreu violência física, psicológica, você reproduz esse padrão de violência. Pessoas que às vezes alteram ou se intrometem em relacionamento de uma filha ou de um filho porque tiveram experiências negativas, até mesmo de violência sexual na infância, na adolescência. São coisas que infelizmente algumas famílias enfrentaram certos traumas. Mas eu vim aqui te dizer que essa noite será uma noite de cura para a tua alma. Eu vim aqui dizer que essa noite Deus vai quebrar toda a legalidade que existia, por onde eram os acessos do mal, por onde o inimigo visitava a sua casa. Deus vai quebrar hoje aqui nessa noite. Um exemplo muito claro disso, para a gente encerrar essa primeira parte dessa palavra, e semana que vem eu vou continuar falando sobre essa questão, é o exemplo de José. Quer ver um cara que sofreu de verdade na Bíblia? O nome dele é José. José, ele fazendo o bem, ele sofreu. José estava fazendo mal ou bem? E fazendo o bem ele sofreu. Sabe? Hoje eu estava conversando com um pastor. Eu disse um membro a um pastor? Eu disse um membro a um pastor? Hoje eu estava conversando com um pastor e ele estava chorando. Porque o irmão dele entrou na casa dele. Ele tem a casa dele atrás da loja dele. Ele tem a profissão dele. O irmão dele roubou todas as roupas e tênis novos que ele tinha. Infelizmente o irmão dele é usuário. E como está usando crack, ele se entregou. Pegou tudo que ele tinha de roupa, de tênis novo, que ele ainda não tinha usado. Foi no esconderijo de dinheiro dele, pegou 10 mil reais. Que ele estava guardando para trocar de carro ou para tentar visitar o pai lá no Recife. E o irmão dele pegou o dinheiro. Ele desconfiava que era o irmão, foi atrás do irmão. Conseguiu descobrir que era realmente ele, mas não recuperou nada, nem as roupas, nada. Hoje ele estava conversando comigo. Um pastor, eu não estou dizendo um membro, você espera que um pastor tenha mais estrutura.
para passar por certas coisas na vida. Tem gente que acha que pastor é super-homem, né? E não passa luta. Um pastor. O que aconteceu com ele? Entrou, desde que isso aconteceu, isso tem quase um mês. Ele falou, eu fazia o meu trabalho, às vezes, um trabalho de uma semana, um mês, eu fazia de um dia para o outro. Eu sou rápido, Deus me deu essa habilidade, eu sou bom. E hoje eu não estou conseguindo cortar uma régua. Só choro, só choro, só choro, só choro, só choro. O questionamento dele não era pelos 10 mil que ele perdeu, pela roupa que foi embora, não era pelo sapato que foi embora, não. A fala dele que mais me doeu foi: se eu fosse um filho ruim para os meus pais, eu ia entender que eu estou colhendo o que eu plantei. Mas eu não sou um filho ruim. Eu sempre fui um bom filho. Talvez eu esteja pregando para bons filhos aqui, que tem colhido coisas ruins, assim como José. Era o melhor filho que o pai tinha. Sabe o que os irmãos fizeram com ele? Queriam matar. Eles não queriam jogar na cisterna, não. Vai ler lá, Gênesis 37. Eles queriam matar José. Aí um levantou e falou: não vamos matar não, porque é nosso irmão, pô. Vamos jogar ele nessa cisterna aqui. Tem cisternas que são melhor que a morte. Tem cisternas que, por mais ruins que sejam, alguns fundos de poço são livramento. Aí jogaram o menino na cisterna. Na cisterna você conhece, ele vai para a casa de Potifar. Aí na casa do pai ele era o melhor filho, o melhor irmão. Na casa de Potifar, sabe o que ele é? O melhor funcionário. Aí tem gente aqui que está dizendo assim: poxa Deus, nego bota atestado e prospera, nego rouba a empresa e é promovido, e parece que a bênção nunca vai vir sobre a minha casa. O melhor funcionário, sabe o que aconteceu com o melhor funcionário? Foi caluniado pela mulher do patrão. Melhor filho, melhor funcionário. Aí tu vai entender a raiva do diabo. Jogaram ele na prisão. Sabe o que ele virou? O melhor ajudante do carcereiro. Olha pro teu irmão que está do teu lado e diga: não tem jeito. Tu nasceu para dar certo. Quem é ruim, quem é bom. Quem tem, tem. Quem não tem, tem inveja de quem tem. Aonde você chegar, você vai dar certo. Aí lá no cárcere, ele descobre o sonho lá do copeiro, do padeiro. Aí o copeiro vai embora, ele falou: ó, lembra de mim e tal. O copeiro esqueceu. Aí às vezes você fala assim: poxa, fulano esqueceu de mim. Esqueceu, mas Deus às vezes deixa esquecerem da gente para lembrar na hora certa. Na hora certa, quando o faraó sonhou e mago nenhum entendia o que ele tinha sonhado, o copeiro falou: rapaz, tinha um prisioneiro lá com a gente. Estou falando para gente esquecida. Gente que está dizendo: será que nunca vai chegar a minha vez? O melhor filho, o melhor funcionário, o melhor ajudante do carcereiro. Adivinha? O melhor revelador de sonho. Quando o faraó contou, ele disse: pá, é isso. Tem que arranjar alguém aí, faraó, para tomar conta dos seus negócios, para fazer uma administração boa aí. Ó José, ó, José não é bobo, né? Aqui, ó, vendendo peixe. Ah, meu irmão, se ninguém fala de você, Deus vai dar a oportunidade de você se apresentar. Tu não vai precisar ser antiético, tu não vai precisar puxar tapete, tu não vai precisar fazer nada de errado. Deus vai colocar você e a tua família em evidência. Aí quando o faraó viu, falou: não tem outro homem como esse aí não.
em que haja o Espírito dos deuses. Era dos deuses não, era de Deus mesmo. Aí José vai, passa o tempo. Passou-se mais ou menos aí para lá de 13 anos. Chegam os irmãos dele lá. Eles não reconheceram quem era José. José reconheceu que era eles. Abre sua Bíblia em Gênesis 45, que eu vou te mostrar aqui o segredo de José. Deixa sua Bíblia aberta aí em Gênesis 45. E abre sua Bíblia também em Gênesis 41, versículo de número 51 e 52. Olhe para a Bíblia. 41, 51, 52. José vai ter 2 filhos. O nome do primogênito, versículo 51. O que está escrito aí? Qual é? O que está escrito aí? Fala alto. Manassés. Diga Manassés. Que traduzido quer dizer: Deus me fez esquecer. Sabe o que José está dizendo quando esse filho nasceu? Eu estou curado. Existem pessoas, hoje a ciência já diz isso, que a Bíblia já dizia lá atrás, que estão doentes com câncer, com musculatura travada. Sabe por causa de quê? Falta de perdão, pensamentos negativos. Hoje a ciência já identifica o que a Bíblia lá atrás já falava. Existem pessoas que têm somatizado, sabe? É uma dor de cabeça que não passa, síndromes que vão sendo desenvolvidas do pânico, depressão, ansiedade, que tem raízes em perdões não liberados, em maldades que lhe fizeram. José está dizendo: eu fui curado. Deus me fez eis que. Agora olha aqui o verso 52. Ele tem outro filho, o nome do filho é Efraim. Diga comigo, Efraim. Ele está dizendo: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele está dizendo: aqui era para mim ser escravo, agora eu sou governador na terra. Tem gente que Deus pode até tirar daqui da rocinha e levar para outro lugar. Eu não duvido de Deus, mas tem gente que vai ter que crescer aqui. Tem gente que vai ter que prosperar aqui. Tem gente que Deus vai honrar teu casamento aqui. Tem gente que Deus vai salvar teu filho aqui. Não, eu vou me mudar, porque se eu me mudar, esse garoto melhora. Deus está dizendo: vai ser aqui, porque eu vou ter que mostrar para A e para B que a minha promessa não depende de geografia. A minha promessa na tua vida está aqui. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Primeiro filho, o nome do primeiro filho: Deus me fez eis que. O segundo filho: Deus me fez crer. Primeiro filho: Deus me fez eis que. O segundo filho: Deus me fez crer. Então, peraí, o texto está dizendo que só cresce quem esquece. Vou repetir isso aqui. O que a Bíblia, o que Deus está dizendo é que só cresce quem esquece. Pega na mão de alguém mais uma vez, é a terceira que eu estou pedindo. Olhe dentro dos olhos dela e diga: acelere isso aí, minha filha, porque só cresce quem esquece. Você vai ficar trazendo isso aí à memória até quando? Você vai ficar vivendo de passado baseado em coisa que não deu certo, que te magoou, que te feriu, que te... Ah, meu irmão, anula isso! Deus me fez crescer. Quando, José? Quando eu esqueci. Esqueceu o quê? Agora volta lá, capítulo 45. Aí você vai ver o que ele esqueceu. Os irmãos de José não sabiam quem era ele.
Quando ele bateu o olho nos irmãos, ele disse: rapaz, não é Rúben, não é Judá, não é Issacar. Olha ali, Zebulon. Reconheceu os irmãos na hora. Será que a Bíblia está errando? Porque, espera aí, está dizendo que Deus fez esquecer, mas quando ele viu os irmãos, ele lembrou. Porque esquecer com Deus não é amnésia. Esquecer com Deus é ser sarado. É você lembrar sem sentir dor daquilo que te fez o mal. Você não vai esquecer da cara de quem te prejudicou não, mas quando você vai olhar, tu vai ter paz. Sabe aquilo que sempre é a tua conversa de WhatsApp, Deus está dizendo: eu vou mudar tuas conversas. Sabe aquilo que sempre tira teu sono, que vai você ficar pensando à noite, Deus está dizendo: eu vou tirar isso aí da tua cabeça. Tu não vai ter amnésia, você vai ser curado desse mal que te fizeram. Qual é a prova que ele está curado? 45, verso 4. Porque a cura do crente é a compreensão do propósito. Eu vou repetir isso aqui. A cura do crente é a compreensão do propósito. Pastor, porque eu e minha família estamos passando por isso? Porque tantas correntes, porque tantas coisas, porque tantos ciclos. Deus está dizendo para você: quando você compreender o seu propósito, eu vou curar você. Quando você compreender o propósito que eu tenho para a tua casa, eu vou quebrar essas correntes, eu vou partir esses grilhões. A cura do crente é a compreensão do propósito. Veja o verso 4. Lá no finalzinho, eles não sabem que é José. Aí José aparece e diz assim, ó: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele esqueceu que foi vendido? Sim ou não? Não, gente, fala comigo que eu já estou terminando. Ele esqueceu que foi vendido? Sim ou não? Só que tem um porém. Olha o verso de número 5 agora. Aí ele vai dizer assim, ó, no verso de número 5. Fica triste não, gente, porque os irmãos, diz a Bíblia, que ele estava assim, ó. Eles venderam um escravo, irmão. Agora o cara é governador, tem soldado para todo lado fazendo escolta. Estão com medo de morrer. Eles tentaram matar José. Eles estão com medo de morrer. Eles estão cheios de medo. Aí José está falando para ele assim, ó, fica calmo. Não fica triste, não pese os vossos olhos por vocês terem me vendido para cá, não. Porque para conservar a vida de vocês, Deus me enviou para cá. José está dizendo, quem vendeu foi vocês, mas quem me colocou aqui foi Deus. Sabe o que José está dizendo? Eu nunca tive na mão de vocês, oh aleluia. Eu nunca tive sob o domínio de vocês. Enquanto vocês estavam tratando de me fazer o mal, Deus estava usando o mal para me fazer bem. Enquanto vocês queriam me tirar da casa do meu pai brigando por herança, Deus estava me trazendo para o lugar da promessa. Enquanto vocês estavam tentando me prejudicar, Deus estava me trazendo para o lugar da promoção. Ah, se você puder nessa noite, já vai ficando de pé dessa cadeira, porque o que Deus está falando nessa noite é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Levante as tuas duas mãos para cima. Urabarakalabaraxandaraia. Levante as tuas duas mãos para cima, porque Deus está me trazendo aqui esta noite para trazer a sua mente, uma renovação. Você não vai ficar preso ao mal que te fizeram, pastor, mas me fizeram mal, me colocaram para fora de casa tão nova, marido me abandonou, filhos não estão nem
aí para mim, Deus te trouxe aqui hoje para te curar e dizer que o mal que te fizeram não vai afetar a tua descendência. Você não vai ser escrava, teus filhos não vão ser escravos. Hoje, todo encantamento, toda palavra de maldição, toda obra de feitiço, Deus está desmanchando. Abre a tua boca e vai dando glória. Abre a tua boca e vai dizendo aleluia. Abre a tua boca e vai falando em mistério com Deus. Porque enquanto você dá glória aqui, Deus está visitando teus filhos. Enquanto você dá glória aqui, Deus está visitando a tua casa. O diabo pensou que tu ia ser alguém traumatizada e que ia traumatizar. O diabo pensou que tu ia ser alguém traumatizado e ia traumatizar. Só que hoje, toda onda de violência ele para, toda onda de ataque ele para, toda onda de maldade ele para. Você vai viver o melhor de Deus. Antes de nós fazermos uma oração profética, você vai escolher alguém nesta noite e você vai dar um abraço de cura nela. O que é um abraço de cura? Você vai dar um abraço com vontade nela. É como se o próprio Deus estivesse abraçando ela. O segredo de José, escute isso aqui para você abraçar essa pessoa. Diz a Bíblia que o segredo de José é que o Senhor era com ele. Eu preciso dizer para você, minha irmã, você não está sozinha. Talvez você está buscando pela tua casa, marido não é crente, os filhos não estão caminhando, parece que você está sozinha, mas o Senhor é com você. Talvez, meu irmão, você está buscando sozinho, mas eu vim dizer para você, o Senhor é com você. Nessa noite Deus está quebrando no mundo espiritual, e nesse abraço aí, cura vai ser liberada. Nesse abraço aí, Deus vai capacitar você para perdoar, para esquecer. Tu vai colocar uma pedra nesse mal que te fizeram. Tu vai colocar uma pedra nesse mal que te fizeram. Dá um abraço nessa pessoa agora, vai. Seja instrumento de Deus para a vida de alguém agora. Seja instrumento de Deus para a vida agora dessa pessoa. Isso, libera uma palavra de ordem no ouvido dele, no ouvido dela. Diga para ele: Deus está te curando hoje, Deus está te habilitando a crescer hoje. Vai crescer financeiramente, vai ter saúde, vai ter paz de espírito. Ah, pastor, mas a minha casa é simples. Vai ter paz. Ah, pastor, mas a minha casa é humilde, minha família é a menor. Vai ter paz lá. Se prepara para viver o que Deus tem para você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Isso. Seja curado nessa noite. Você não vai viver debaixo do mesmo ciclo que teus pais viveram, que os teus avós viveram. Hoje Deus te autoriza a viver uma vida próspera em todas as esferas. Na saúde, nas finanças, na vida espiritual, você vai prosperar. O teu lar será um celeiro de bênçãos. Pega a mão de alguém, pega a mão de alguém. Fecha se der o corredor, você vai catar a mão de alguém. Aonde der para esticar, você vai esticar e você vai repetir comigo o que eu vou falar nessa noite. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção muito forte de Deus aqui, pastor Carlos. Meu Deus!
Segure a mão dessa pessoa, levante a mão dela, levante a mão dela. Repita comigo e diga: a minha casa é um celeiro de bênçãos. Diga: a minha casa é um celeiro de bênçãos. A minha família é a habitação do Senhor. Diga: a arca de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus mora comigo. Diga: os meus filhos não serão escravos. Os meus filhos serão flechas nas mãos do Senhor. Diga: toda corrente que me prendia, hoje, pelo poder da palavra, que é espada, ela é partida, ela é despedaçada, porque eu e a minha família viveremos em liberdade no Espírito, para prosperar em todas as áreas. Diga: na saúde eu vou prosperar. Diga: nas finanças eu vou prosperar. Diga: no casamento eu vou prosperar. Os meus filhos são flechas e eles irão, diga, eles irão muito além do que eu fui. Eles serão muito melhor do que eu sou, porque hoje toda palavra, toda sentença, todo feitiço, toda obra feita contra mim está sendo anulada. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, de mão dada com você, e diga para ela: contra você, contra a tua casa, não vale encantamento. Diga mais uma vez, diga: contra você e contra a tua casa não vale encantamento, porque não tem como amaldiçoar aqueles que Deus já abençoou. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Se você crê que está debaixo de bênção, misture essa palma com glória. Dá um aleluia bem forte. Se você está grávida, corre aqui para o altar. Se você trouxe algum filho de 0 a 18 anos, traz ele aqui para o altar. Se tem algum jovem que veio sozinho, tem de 0 a 18 anos, vem para o altar. Está sozinho aí, mas vem para o altar. Começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora. Vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar. Estende a sua mão para o altar. Canta de mão estendida. Nunca houve, não haverá. Cadê a criançada? Traz eles, traz eles. Oh, Espírito Santo. Isso, tem mais criança aí? O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos. De mão estendida, estende a mão para o altar. Comecei a analisar. Nós vamos orar por essas crianças. É distante da minha realidade, eu preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho,
Espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? E o meu caminho é melhor que o teu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para canta isso, igreja. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, tua palavra não vai Você que já foi ungido pode voltar. Porque é mais fiel que Ele, nunca houve, não há. Segura. Estende a sua mão para o seu lar agora. E nós vamos orar e eu vou devolver o microfone ao pastor da igreja. Estende a sua mão para a sua casa, aonde você mora. Você que tem filhos aqui, entenda bem, essa conferência não é para criança, para jovem, para adolescente. Nós estamos ungindo adolescentes, jovens e crianças. Pode voltar para o lugar de vocês, tá bom? Nós estamos ungindo. Mas essa campanha, essa conferência é sobre a sua família. E é para todos os seus filhos. Você que tem filho de 40, de 20, de 30, de 70, traz ele com você. Você que tem filhos que não vão vir aqui porque moram fora, você vai orar por eles agora, porque a oração é para todos os filhos de todas as idades. E eu creio que você vai viver um tempo de liberdade com a sua casa. Quantos estão saindo daqui abençoados por Cristo nessa noite? Pode dar um glória a Deus. Vire para sua casa, ore comigo nessa noite. Senhor, nós queremos abençoar cada lar, Senhor. Aonde tem uma mão estendida, visita essa casa. Ó Deus, eu oro pela casa daqueles que vão chegar na próxima semana nessa conferência. Eu oro, Senhor, pela casa daqueles, ó Pai, que são filhos que já são casados e que estão vivendo em guerra e que estão vivendo em prisões, que estão algemados. Eu oro por eles agora, para que o Senhor quebre, rompa com todas as algemas, com todas as ataduras do inferno. Deus, a tua palavra não está presa. Então envia um anjo agora lá. Envia um anjo aonde precisa. Se tiver alguém, Senhor, que está no vale da morte, arranca de lá agora. Alguém que está preso no vício, alguém que está, Senhor, vivendo uma enfermidade mortal, alguém, Senhor, que está, Senhor, com dívidas impagáveis, alguém, Senhor, que tem vivido algum tipo de cativeiro, Senhor, visita agora, que vidas sejam firmadas e abençoadas por Ti. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Antes de entregar o microfone ao pastor, já vou entregar agora. Eu gostaria de saber, tem alguém entre nós? Pastor, eu vim aqui essa noite. A minha mente foi esclarecida, mas eu preciso ainda fazer algo. Eu preciso voltar para Cristo e firmar uma aliança com Deus. Eu preciso firmar uma aliança com Deus. Você que, ninguém aqui pode te julgar, tá bom? Ninguém aqui. Você que por algum motivo está sem uma aliança com Deus, você está sem igreja, você está sem pastor, você se afastou, ninguém às vezes nem sabe por onde você anda. Mas eu vim aqui te dizer que se você chegou aqui é porque Jesus te achou. Você não veio com a tua perna não, você veio trago por Deus. Foi o que José falou. Deus me trouxe para cá. É porque Deus tem uma obra na sua vida. E você não pode voltar para casa do jeito que você chegou aqui. Você precisa agarrar essa palavra e viver ela na íntegra. Pastor, como que eu faço isso? É levantando a mão e dizendo: a minha vida pertence a Jesus. Aí se amanhã você fumar de novo, você vai fumar com Jesus. Que isso, pastor? Porque quem vai te libertar é Deus, não é a igreja? Você vai beber com Jesus, porque nesse processo que você decidir levantar a mão hoje e continuar caminhando e nunca mais parar, meu irmão,
Deus tira o que tem que tirar, Deus limpa o que tem que limpar. Agora, o que você não pode é deixar o diabo dizer para você: larga tudo primeiro e vem depois. Nesse meio tempo ele te mata, a tua família vai para o inferno e você não vive a promessa de Deus na íntegra. Então, se nessa noite você quer fazer uma aliança com Deus, não importa se não é a primeira vez, você vai fazer essa aliança. E eu quero profetizar que nunca mais você vai precisar fazer isso de novo. Porque tu vai caminhar de pé, sentado ou engateando, mas você vai caminhar. Você vai caminhar forte ou fraco, mas você vai caminhar. Você vai caminhar triste ou feliz, mas você não vai parar mais, nunca mais a tua marcha. Cadê você que quer fazer essa aliança com Deus? Pastor, eu quero. Sai do teu lugar e vem aqui. Nós vamos abençoar a sua vida. Nós precisamos fazer isso. Você precisa sair daqui abençoado. Tem alguém que quer fazer essa aliança com Deus? Pastor, eu nunca aceitei Jesus, mas eu estou sentindo no coração de ir aí na frente e fazer isso pela primeira vez. Tem alguém? Vem do jeito que você está mesmo. É Jesus que vai completar a obra na tua vida. Não fica com vergonha. Ah, pastor, mas eu tenho que deixar isso, deixar aquilo. Ele vai arrancar. Tudo que precisa arrancar, ele arranca. Fica tranquilo. Agora, essa decisão, ele não toma por você. Eu, pastor Carlos, esse homem aqui ama as almas, mas ele não pode tomar essa decisão por ninguém. É você que precisa tomar. Tem alguém? Se não tem, que Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Não deixe de vir.